Estudar para concurso é decisivo para a sua felicidade imediata e, sobretudo, para a sua felicidade no futuro. É exatamente sobre isso que, em princípio, pode soar contraintuitivo para os senhores e para as senhoras, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Pedro Coelho e aqui nesse canal eu trago ensinamentos focados essencialmente na parte criminal, direito penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia, enfim, absolutamente todas as novidades doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais para você se manter absolutamente atualizado. E claro, também, vez por outras, a gente vai bater um papo e conversas úteis, assim por mim reputadas, para você que está na jornada de preparação para concurso público. E o que é que eu peço nesse momento? Que você deixe seu joinha e, claro, acione o sininho aqui, se inscreve no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado e ainda ajuda o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas que se interessem por esse conteúdo. Presta atenção. Normalmente, e é natural, tá? Apesar de não soar para mim, pelo menos correto, que a gente ouça de quem está no curso da jornada para concurso público que haja reclamações, meu Deus, que vida chata, isso é insuportável, isso é cansativo. Por quê? Porque naturalmente você foca essencialmente em várias renúncias. É um preço, às vezes, alto a pagar para a realização de um sonho. E normalmente a gente foca apenas naquilo que a gente extrai de imediato, que é a renúncia, que é o preço a pagar. Mas você vai entender que esse processo ele é decisivo para a nossa vida, notadamente vidas de qualidade aqui consideradas estado de bem-estar futuro e perene. Basicamente, a conceituação técnica do que vulgarmente nós chamamos de felicidade. E o que é que acontece aqui? Porque a chamada, que pode ser inusitada, parcial verdade, mas vocês vão entender o ponto que eu quero destacar, beleza? O que é que acontece? Várias pesquisas têm sido publicadas nos últimos 5, 7 anos, analisando e questionando exatamente do ponto de vista neurológico o que vem a ser felicidade. Alguns estudos mais conhecidos de Harvard, por exemplo, acompanharam aí várias pessoas durante muito tempo, mais de 50, 70 anos, e esse processo evolutivo. E ao final da vida, ou mais perto da fase mais adulta, velha, o que é que essas pessoas conversadas, pesquisadas, acompanhadas, indicaram como absolutamente crucial para a sua felicidade? Não foi a extrema riqueza, não foi concentração de bens, claro, isso a partir de um patamar, que é óbvio que dinheiro, riqueza, conforto num estado mínimo básico é essencial também, mas superada aquela necessidade básica com algum tipo de conforto, com as necessidades essenciais, fundamentais atendidas, o que é crucial para a felicidade? E se identificou basicamente dois aspectos. O primeiro, que eu não vou focar aqui, mas é a qualidade de vínculos sociais e relacionamento. Então, relacionamentos aqui verdadeiros, aquelas pessoas não a nível de quantidade, não em relação à quantidade, tá? Aqui não interessa a quantidade. Tem aquelas pessoas que têm 350 mil amigos. Será que é sobre isso? Não, não é sobre isso. Você pode ter um, você pode ter dois, você pode ter três, você pode ter quatro, mas amigos ou amigas verdadeiras, aquelas que no aperto, na hora que você está desesperado, você pode falar sem medo de ser julgado. Aquele parceiro, aquela parceira que está ali, pau para toda a obra, maravilha? Isso pode ser dentro do vínculo familiar, dentro daí da sua família ou amigos de fato. Mas o que vale são relacionamentos verdadeiros, relacionamentos confiáveis e que você tenha liberdade para ser o que de fato você é, sem o medo de ser julgado. A gente olha aí nas redes sociais, né? A gente se expõe a todo momento, mas obviamente sem, claro, sendo julgado o tempo todo. Não é sobre isso, não é sobre amigos de festinha, é essa outra perspectiva. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A outra parte que os estudos científicos vão demonstrar é que exatamente vai aderir ao fenômeno que vocês estão vivenciando, que o estudo para concurso. É exatamente o que nós vamos chamar de felicidade eudaimônica ou prazer eudaimônico. Veja só, aqui a gente vai precisar fazer uma distinção.
Essa perspectiva da felicidade ou do estilo de vida eudaimônico, normalmente ele é analisado sob a perspectiva da filosofia. Ele vai nos remeter aí aos ensinamentos de Aristóteles, quando estabelecia a questão da vida virtuosa com base em virtudes e tudo mais. Não é esse o caminho que eu quero trazer. Mas aqui é necessário a gente fazer a distinção de felicidade eudaimônica e felicidade hedônica. A felicidade hedônica, ela vai basicamente se remeter ou se vincular àquelas situações, doutores e doutoras, que exigem um mínimo de esforço, um curto esforço, quase nulo, e uma recompensa absolutamente quase que automática, muito próxima e muito intensa. E, ao contrário do que você pode alarmadamente pensar, a felicidade hedônica, ela não é descartável. Ao contrário, esses estudos, eles dizem que é importante que a gente tenha momentos de hedonismo. Então aí não se culpe, tá? Se você pede uma comida no iFood, come uma comida gordurosa, come uma pizza, toma um milkshake, passa aí um tempinho nas redes sociais, isso é hedonismo puro, mas está tudo certo, desde que haja um equilíbrio. O grande problema, e muitos estudos apontam aí o desbalanço, o desequilíbrio que indica depressão, indica estado de infelicidade, de desânimo, de falta de energia, é esse excesso de hedonismo, excesso de, como já está aí difundida, de estímulos dopaminérgicos muito fáceis, e isso é absolutamente catastrófico. O resultado não precisa vir da minha boca, vocês já sabem, basta tirar uma radiografia, uma fotografia da sociedade. E é esse outro lado, para a gente buscar essa homeostase, esse equilíbrio, que a gente precisa também destacar a felicidade eudaimônica. E é exatamente o fiel da balança aqui de acordo com esses estudos. E o que viria a ser essa felicidade eudaimônica? É, de certa maneira, um contraposto àquela felicidade hedônica. Então, na felicidade eudaimônica, a gente tem processos, de fato, que exigem bastante investimento, exigem bastante depósito de energia e é estabelecida em microfrações, em microevoluções, um processo evolutivo mais lento, que exige muito de investimento nosso para colher o resultado lá adiante. E é exatamente isso que é um diferencial para a vida estável, a vida feliz. Então veja, se a gente pensar, por exemplo, num processo de evolução em termos de desempenho esportivo. Se você está começando uma corrida, é óbvio que você não começa a correr hoje e amanhã está fazendo 5, 10, 21, 42 quilômetros. Não, é um processo que vai exigir muita dor, alongamento, às vezes contusão, planilha, treinamento, alimentação, descanso. A mesma coisa em academia. Você chega lá, eu quero ganhar músculo, eu quero perder peso, eu quero mudar a composição corporal, vai exigir. Então você vai precisar de 1, 2, 3 anos, muitas vezes. É um processo de longa duração. E vejam só, um mestrado, um doutorado, um curso de graduação, um curso de pós-graduação, tudo isso é um processo que você investe bastante e não tem o resultado, a recompensa intensa e imediata. Ela demora. E é exatamente isso que a gente precisa. Então percebe que não é absolutamente sobre deixar os nossos comportamentos hedônicos, mas controlá-los. Eles são importantes. Então aquela baboseira que o pessoal fala aí, não tenha prazer hedônico, é imbecilidade, é burrice, é ignorância, é gente que confunde, por exemplo, motivação com disciplina e fica falando, não, tem que ser disciplinado, tem que fazer o que precisa ser feito, ou baboseira que não faz sentido do ponto de vista neurocientífico. Mas volta aqui para mim e você tem que ter equilíbrio para controlar esse excesso e evitar o excesso de prazer hedônico. E a melhor forma, ou um dos melhores caminhos de fazer esse contrabalanceamento é justamente focar em atividades eudaimônicas. Pode ser, aliás, tudo junto, mas pode ser um processo de exercício físico, um processo de leitura, um grupo de estudo, um grupo de leitura.
uma prática esportiva, uma academia, uma dieta, um processo nutricional e um processo de capacitação laboral, de capacitação técnica e, naturalmente, também a grande escola que vai te permitir colher resultado é a fase que vocês se encontram. Então, não é sobre concurso público, não sou eu que estou dizendo, é o resultado que demonstra, é muito mais sobre constância e persistência do que habilidade, genialidade ou qualquer coisa do tipo. Quantas e quantas pessoas absolutamente ordinárias, a imensa maioria, tá? 99% das pessoas que logram êxito são pessoas ordinárias, inteligentes, mas algo absolutamente comum. Até porque, cuidado para não banalizar essa ideia de gênio. Gênios são pouquíssimos, né? Eu conheço, assim, se brincar, 2 ou 3 no máximo aí. E a imensa maioria nem passa perto de genialidade. E isso não é um demérito. Por quê? Porque é a média da população, é a lógica da população ser isso. Mas são pessoas que se convertem e estabelecem, de fato, um prognóstico e um cumprimento, regime de metas que vão permitir não ter a recompensa imediata, mas enxergar a recompensa lá na frente. E quando você coloca essa perspectiva como ensinamento, você não apenas limita isso à fase de concurso público. Eu posso falar isso por mim. Por quê? Porque, de certa forma, eu já era relativamente organizado, disciplinado, motivado, a partir de perspectiva de estabelecer uma meta, fazer sentido para mim e eu ia perseguir. Aquilo até pela minha atividade esportiva, da minha infância, adolescência, mas eu tive um amadurecimento quando estava estudando para concurso, já para o vestibular e também depois, anos depois, para concurso público. E isso eu carrego para minha vida, não necessariamente para estudo, mas eu tento estabelecer metas de médio e longo prazo e seguir, fazer um planejamento. Por quê? Porque isso não é apenas de cumprir metas, mas é estabelecer um estilo de vida necessário. Por quê? Porque aqui eu começo a treinar e entender que eu preciso fazer um esforço agora para um prazer não imediato, mas daqui, ali, mais adiante. E isso vai buscar e vai permitir que a gente equilibre. Quando você se afoga, e o mundo hoje ele é uma cilada muito intensa para isso, ele vai te fazer sucumbir aí ou vai te convidar a sucumbir para prazeres imediatos. E aí você começa a desregular a bacia ou a parte hormonal, o funcionamento neural, e aí você começa eu quero prazer, 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 mas felicidade não é prazer. Eu falei um dia desses isso e reverberou bastante, mas de fato não é prazer imediato. Você precisa. Por quê? Porque quando vocês observarem, seja numa dieta, seja no exercício físico, seja num desafio de leitura durante todo um ano, seja num desafio nutricional, seja num processo de estudo para o trabalho, de capacitação, seja num processo de estudo para concurso, vocês vão observar, se você estabelecer e passar um ano cumprindo exatamente, ainda que não tenha o resultado da aprovação, você vai se sentir muito mais perto. Tá ali, meu Deus, quando você olha para trás, olha tudo que eu caminhei, e isso te dá uma satisfação muito intensa. E você se orgulha de fato do que você construiu. E perceba, não é algo instantâneo, não é um miojo, mas você fez toda o percurso e fez o investimento com microestímulos, mas o investimento maior, ele vinha sem o resultado, mas porque você teve a habilidade, a capacidade de enxergar lá na frente e entender que o resultado e a recompensa viria lá na frente. Então isso não é apenas, presta atenção aqui, para fins de obter resultado para aprovação. Isso é necessário também para a aprovação, mas mais do que isso. Se você começa a fazer isso de forma intencional e, mais do que tudo, de forma a compreender que isso deve ser incorporado, na verdade, como um estilo de vida, se não tão espartano como você tem adotado, já que quer aí com alguma ansiedade ou alguma urgência correr para ter esse objetivo, que você faça disso um aprendizado e entenda que prazer, felicidade não é só aquilo instantâneo, imediato. É você aprender a ter a satisfação de longo prazo. Então, quer mudar o foco? Presta atenção. E aqui não há nenhuma crítica, tá? Eu já passei por uma época assim, acho que todo mundo, né? Quase todo mundo jovem, mas
Ou você conhece alguém, ou você já foi assim, ou você está assim, mas percebe aquele cara ou aquela menina que sai para balada todo final de semana, segunda, seja, ou sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado, e aí fica com um, fica com outro, fica com outra, fica com outra, sai pegando não sei quantos, nada contra, tá? Cada um faz isso da sua vida. Mas percebe que depois de passar numa fase que é prazerosa, pode ser prazerosa, mas isso aí fica vazio. Qual é o sentido disso? Você passa 4, 5 anos nisso, é um negócio vazio, triste, que muitas vezes você chega, aí não sai, aí fica aí no domingo vendo, se sentindo sozinho, se sentindo mal, e aí você vai buscar alimentação, você vai buscar, sei lá, vídeos de caráter duvidoso, você vai em busca de prazer para se ocupar, mas por quê? Porque é um vazio. Muito melhor, a depender, claro, do caso, você investir é mais profundo, é mais duradouro, uma relação, um relacionamento mais maduro, que vai muitas vezes precisar renunciar a vários prazeres imediatos, mas que a médio e longo prazo vai fazer sentido, naturalmente, se o relacionamento for sadio, for saudável, né? Mas vai fazer mais sentido e vai te dar uma sensação de tranquilidade, uma sensação de felicidade. É a felicidade eudaimônica, beleza? Tranquilo? E o estudo para concurso é exatamente isso. Você vai ter vários comportamentos fragmentados e durante essas etapas há poucos e pequenos fatores de recompensa. Aqui há uma ideia necessária de gamificação que a gente vai falar em outro vídeo se for interessante para vocês, para melhorar esse disparo de dopamina e fazer o sentido você extrair mais motivação e entusiasmo durante essa jornada. Mas a principal recompensa ela não é colhida no curto e às vezes sequer no médio prazo, mas a longo prazo. Mas precisamos cada vez mais estabelecer esse tipo de ideia. Então percebe como é interessante, é importante, até no ponto de vista de amadurecimento do nosso sistema neurológico e da nossa mentalidade, tentar estabelecer rotina de exercício físico, e não precisa ser para ficar fortão ou fortona não, nada disso, mas coloca uma caminhada regular, uma corrida, um pular de corda, alguma coisa assim. Por quê? Porque você vai se treinando. Melhora a tua alimentação, não precisa cortar doce e tal, mas tenta fazer avanços de forma estável, de forma consistente. Por quê? Porque isso vai te dar a perspectiva da felicidade eudaimônica. E você treina hoje para ser feliz mais adiante, ser estável mais adiante, sem precisar abrir mão de tudo. Ao contrário, a felicidade hedônica, os momentos hedônicos, eles são necessários. Porém, eles não podem ser o protagonista isolado da sua vida. Tenha momentos, mas também tenha projetos e estruturas eudaimônicas. Nesse momento de estudo para concurso público, mas aproveite, além do aprendizado que esses estudos eles estão te propiciando, tenta assimilar isso como uma rotina, algo para você. Por quê? Porque de acordo com as mais recentes e odiernas pesquisas, lá na frente é a felicidade eudaimônica que vai ser um dos fiéis da balança para você ter uma vida com bom estado ou boa sensação ou sensação subjetiva de alegria e de felicidade ou não. E aí? A felicidade ela é um caminho ainda incerto, mas há caminhos que nos ajudam a atingir. Cabe a nós, de forma madura e amadurecida, estabelecer se a gente quer correr esse caminho ou se a gente quer ignorar os fatores e as evidências e se arriscar por aí. Não acho que esse seja o melhor caminho e por isso achei importante trazer essa perspectiva para vocês. Um beijo no coração de todos. Faz sentido para você? Então comenta aí se você chegou até o final, que vai ser uma satisfação aí saber que eu ajudei ainda que minimamente os senhores e as senhoras. Um beijo a todos. Não esquece, deixa o joinha, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga da área jurídica ou fora da área jurídica, do concurso ou fora de concurso, mas que possa fazer sentido, porque carinho, amor, afeto e conhecimento, como eu sempre digo, só fazem sentido se a gente compartilhar com os outros. Então, se fez sentido para você, quem sabe pode fazer sentido para alguém mais. Um beijo a todos, ótimo final de semana e a gente se vê por aí. Tchau!